Bem-vindo a mais um vídeo. Vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui, porque o último vídeo ficou com som bem baixo, né? É, Nesse vídeo aqui, quero falar um pouco sobre duas coisas, né? Primeira coisa, sobre como cristãos devem resolver conflitos entre si. E a segunda coisa é sobre o perdão, um pouquinho sobre perdão, tá bom? Então, como sempre, vamos começar com a Bíblia, né? Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 15. A gente vai ler do 15 ao 17, tá bom? Então, abre aí. Porque aqui, depois a gente vai ler um outro texto também que vai falar basicamente a mesma coisa, mas aqui a gente tem um passo a passo do que deve ser feito quando algum irmão peca contra o outro, né? Então abre aí, por favor. Mateus 18, versículo 15 diz assim: É Jesus falando, tá bom? Jesus falando. Se o seu irmão pecar contra você, ou se o seu irmão pecar, algumas versões trazem assim, né? Se o seu irmão pecar, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então, primeira coisa, lendo só essa partezinha aqui, beleza? É, a gente percebe que a iniciativa de reconciliação parte do ofendido e não do ofensor, beleza? Tranquilo até aí? Então, se o seu irmão pecar contra você, então o ofendido vai até o ofensor e mostra-lhe o erro. Daí a gente já elimina muitas outras formas de se resolver problemas que a gente vê por aí, né? Inclusive em muitas igrejas. Ou seja, um irmão peca contra o outro, e aí a forma como eles resolvem é: vou levar até o pastor da igreja, vou levar até o grupo não sei o quê. Não, não é assim que funciona. Ou, não foi assim que Jesus falou para ser feito. Então, você é o que parece que a gente não deu quase nada ainda, hein? Mas você é cristão? Beleza. Então você tem a responsabilidade de ir diretamente até o seu irmão que pecou contra você e você falar com ele e mostrar-lhe o erro. Beleza? Começa por aí. Continuando. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Isso é uma lógica que já estava lá em Deuteronômio também, tá bom? 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Ah, complicado entender isso aqui, né? O livro de Mateus é, em outras palavras, assim, para deixar claro, parece um livro que foi escrito por judeus, tá bom? Então, o próprio fato de Jesus falar igreja aqui é uma coisa estranha, né? Porque na época em que Jesus estava vivo, em carne e osso, nesse mundo, não existia bem uma igreja ainda, né? Estava naquela fase onde Jesus estava ah, pregando, fazendo sua obra, e ele tinha discípulos. Então, é até difícil falar em igreja aqui, né? Quando esse texto foi escrito, provavelmente aí por volta do ano 70 depois de Cristo, aí sim, já existiam igrejas e tal. Mas na época em que Jesus falou, não. Então, ainda que a gente vá aplicar isso daqui, a gente tem que ter um pouco de calma, né? Porque na época em que Jesus estava andando aqui na Terra não existia igreja ainda, mas tudo bem. E aí depois ele termina dizendo para tratar como pagão ou publicano, porque para os judeus essas pessoas eram pessoas não muito dignas, tá bom? Muito bem. Então aqui a gente aprendeu que o movimento inicial parte daquele que foi ofendido, né? E não daquele que ofendeu. Ou pelo menos deve ser assim, que é o que Jesus falou. E quero agora abrir o outro texto, que é um texto de Lucas, capítulo 17, versículo 3. A gente vai ter uma parte que parece bastante com o que a gente leu agora, mas tem um pouco a mais aqui falando sobre perdão, que é o que eu quero tratar aqui. E muitas vezes eu não sei se é uma coisa dos nossos tempos, cara, ou se sempre foi assim o ser humano, né? Talvez tenha sempre sido assim.
mas, mas a gente tem uma certa dificuldade em perdoar, né, cara? Muitas vezes. Então, versículo 3, eu vou começar, eu tô lendo na versão NVI, tá bom? Daí aqui tem umas aspas aqui no iniciozinho mais ou menos do versículo 3, que diz assim, é Jesus falando também, tá? Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Então, deu para entender, né? A resposta dos apóstolos para Jesus Cristo foi: aumenta a nossa fé. Isso foi uma resposta ao que Jesus falou. Versículo 6. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Deixa eu tentar traduzir o que eu acho que Jesus quis dizer aqui, tá bom? Levando em conta desde o versículo 3, tá? Jesus falou: vá até seu irmão, se ele pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se ele se arrepender 7 vezes no dia, perdoa 7 vezes no dia. Os apóstolos respondem: aumenta a nossa fé, Senhor. E ele fala: não, cara, se vocês tiverem fé do tamanho minúsculo, vocês já vão conseguir perdoar. Tipo, trocando em miúdos. O que me parece que nesse versículo 6 ele está usando de um recurso de linguagem chamado hipérbole, beleza? É um recurso absurdo para trazer algo à tona. Então, cara, não. O que vocês estão pedindo para aumentar a fé não faz sentido, porque não precisa de fé para perdoar. Porque se tiver um pouquinho de fé, você vai fazer coisas maiores do que perdoar. E depois ele fala: qual é o servo que, chegando depois de ter feito o mínimo, vai receber elogio? Não, o servo fez o mínimo. Vocês são meus servos. E vocês devem perdoar o tanto de vezes que eu estou dizendo. E vocês não precisam de muita fé para isso. E depois que vocês fizerem isso, vocês ainda vão dizer: somos inúteis. Porque não fizemos mais do que o mínimo. Olha, cara, olha que nível Jesus tá levando. O nível, assim, ficou ruim essa frase, né? Olha que patamar Jesus está levando a exigência que Deus tem para conosco em relação ao perdão. Altíssimo, cara, altíssimo. Então, o vídeo tá curtinho, né? Curtinho. Às vezes, quando é pra falar sobre temas, e aí a gente acaba só pegando os textos um pouquinho e não fica fazendo uma exegese tão grande, o vídeo até acaba ficando um pouco mais rápido, né? Mas tem um outro trecho, que eu não vou me lembrar onde tá, que Jesus diz: ah, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar que essa montanha saia daqui e vá para lá e ela irá. E eu, ao longo da minha vida, eu ficava assim, caramba, o que será que ele quer dizer com isso? Será que vai falar mesmo e a montanha vai trocar de lugar e tal? E se for um caso como esse daqui, que a gente acabou de ler, no versículo 6, é isso que ele tá falando, cara. Não é isso que ele tá falando. Isso aqui é uma hipérbole. Ele tá, obviamente, aumentando alguma coisa para dizer, olha só, esse pedido de aumentar a fé não é razoável. Se vocês tiverem um pouquinho de fé, vocês vão conseguir perdoar e fazer muito mais do que isso. Beleza? Então, por várias razões eu quis fazer esse vídeo e eu quis postar ele hoje. Então, espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil e que essa exegese tenha entrado aí no seu íntimo e tenha falado contigo alguma coisa interessante. Beleza? É isso. Obrigado pela atenção. A gente se vê numa próxima.